feel defeated, falling on your knees and looking up for some hope tonight. You try to stand up, but you throw your hands up like you no longer have the strength to fight. Cause you've seen too many sunsets, too many days ending in the darkest night. But on your own you'll never know, you'll never know. If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water, the water. Believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water. If you believe. They say that all you need is faith, but it's almost like you lost your way. Took a few wrong turns, took a few breaks, falling behind now looking for grace. Cause you need someone to lift you up, yeah, make right all the things you've done. Cause on your own you'll never know, you'll never know. If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water, the water. Believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water. If you believe, if you believe, yeah. You can do anything, you can do anything, you can do anything if you believe. If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water, the water. Believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water. If you believe, yeah. If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water, the water. You feel defeated, falling on your knees and looking up for some hope tonight. You try to stand up, but you throw your hands up like you no longer have the strength to fight. Cause you've seen too many sunsets, too many days ending in the darkest night. But on your own you'll never know, you'll never know. If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans. Agora nós iremos receber o mestre dos mestres, doutor Mauro Ghiseline. Doutor Mauro Ghiseline, é uma honra recebê-lo. Fico muito feliz. Mais uma vez, o senhor esteja, podemos dizer, participando. O senhor participou de todos os congressos, desde 2023. Até em Belém do Pará, agora o senhor fez a sua participação. Foi interessante. As pessoas amaram. E o senhor não poderia ficar de fora desse grande congresso. Professor, seu currículo é uma hora eu lendo aqui, porque são mais de meio século como profissional. Fique à vontade, a sala é sua. Eu estou aqui tentando achar aqui a tela inteira, deixa eu compartilhar, deixa eu ver, não. Não é isso aqui, não. Está aparecendo, você está apresentando. Olha lá, devagar, sem pressa. Preciso achar onde é que está o PowerPoint aqui, janela. Aí. Apareceu, doutor? Deixa eu só colocar, acho que eu preciso colocar na Tela cheia. tela cheia. Está ok? Sim, doutor. Apareceu? Apareceu. A gente está lhe vendo, ouvindo bem e está aparecendo em tela cheia os seus slides. Tá bom. Pessoal, primeiro, muito grato, Rosivaldo, pela
esposa, pelo convite, uma alegria muito grande, parabenizar vocês por esse trabalho que vocês estão fazendo em prol da educação física e focado principalmente nessas questões da, da obesidade e do emagrecimento, tá bom? Então, meus parabéns para vocês todos. Bom, pessoal, eu vou falar, eu conversei com o Rosivaldo, eu vou abordar um tema que é chamado letramento corporal e obesidade, uma abordagem pedagógica. Olha, eu, na minha formação, esse que é o meu currículo, depois vocês olham lá, eu tenho 75 anos, quase 60 anos, agora 59 anos de experiência, né? Eu fiz mestrado, doutorado, dei mais de 1000 cursos no Brasil, na Europa, na América do Sul, e, enfim, eu tenho 43 livros escritos e, recentemente, vou mostrar para vocês, depois lançando um novo livro, que é minhas experiências cuidando de adultos idosos, pessoas acima de 40, 50, até 80, 90 anos. Então, é uma experiência muito grande que eu estou tendo. Então, a gente está publicando esse trabalho. Eu ajudei a Globo no Bem-Estar, enfim, saiu o currículo. E, atualmente, eu sou consultor da Play TV. A gente tem um programa, um canal chamado Longevidade Saudável, onde a gente desenvolve conteúdo voltados a essa questão do exercício na longevidade saudável, tá bom? Enfim, eu acho que o mais importante do meu curso é que eu adoro o que eu faço. Continuo estudando, continuo aprendendo e parabenizando e todos os professores que eu assisti hoje de manhã e ontem, realmente um aspecto muito interessante. Pessoal, eu fiz doutorado na área de avaliação, validei um teste, né, de agachamento a fundo, enfim, mas eu sou um pedagogo, eu sou um consumidor de pesquisa. Tá? Então, a minha abordagem sempre é nos aspectos pedagógicos. Eu acho um aspecto muito interessante, porque falar sobre pesquisa de obesidade, os professores todos têm demonstrado, e na realidade, nós temos aí um aspecto muito interessante, pessoal, que é essa questão das pesquisas relacionadas à obesidade e exercício físico. Olha, no PubMed tem 51.537 pesquisas. Então, realmente, a gente discute que exercício é bom para a obesidade, está mais do que provado. Tá? Então, se a gente vai para uma questão das meta-análises, veja, desde 1994, o pessoal já começou a fazer meta-análise. E, com relação a pesquisas especificamente sobre obesidade, tem mais de 60, 70, 80 anos. Então, na verdade, eu vou mostrar para vocês mais uma abordagem pedagógica, porque as pesquisas são claras e evidentes. Então, o que é analfabetismo corporal? Hoje discute-se muito essa questão do analfabetismo corporal. Refere-se à capacidade das pessoas perceber, compreender e utilizar o corpo de forma consciente e expressiva. E é como se o corpo fosse uma linguagem que a pessoa não aprendeu a ler nem escrever. Então, hoje nós falamos que nós temos milhares de pessoas que são analfabetas corporais. Dentro desses milhares, você tem milhares de obesos, milhares de sedentários, milhares de cardiopatas, mas essa questão do analfabetismo é algo muito mais amplo do que simplesmente você ser um gordinho ou ser um descoordenado. É muito importante nós entendermos que as pessoas, elas não estou me referindo aqui àquelas pessoas que têm uma limitação física, sabe? Um portador de uma deficiência. Não, são pessoas que corporalmente não apresentam doenças que limitam, como, por exemplo, uma hemiparesia, uma paresia facial, uma amputação de perna, enfim, uma doença degenerativa muscular. Não. São pessoas consideradas analfabetas corporais porque elas fazem as atividades que elas aprenderam no seu desenvolvimento motor, elas caminham, correm, saltam, e realizam aquelas habilidades básicas que elas aprenderam, toda criança por volta de 7 anos,
no seu desenvolvimento motor, ela já tem as habilidades motoras globais todas desenvolvidas. E aí, só fazendo um pequeno adentro, né? Essa questão do treinamento de força para a criança sempre treinou de força. Uma criança que aprendeu a andar, a saltar, quando ela brinca de saltar no sofá, ela sobe no sofá e salta. Então, trabalhando a força, a potência. Então, na verdade, para as crianças, né, para que ela não seja uma analfabeta corporal, força muscular é muito importante. Ela começa desenvolvendo a força com peso corporal. Então, os exercícios de correr, saltar, flexionar, puxar, empurrar, saltar, são os primeiros exercícios que ela desenvolve a sua capacidade de força. Então, a força sempre esteve presente. Então, hoje é claro que as pessoas falam sobre a musculação como uma das estratégias. Agora, muitas vezes você pega uma criança de periferia que não tem oportunidade de usar musculação. Como é que ela vai treinar força? É muito bonito mostrar a criança fazendo o leg press, fazendo o arremesso, o arranque, quando essas crianças estão na academia. E a maioria das crianças não tem acesso às salas de musculação. Então, como é que eu treino a força? Peso corporal. Tá? Então, esse é um aspecto interessante. Bom, por inúmeras causas, né, pessoal, esses analfabetos corporais, e principalmente decorrente do sedentarismo e processo de envelhecimento, essas capacidades biomotoras são diminuídas. Diminui a força, a endurance, estabilidade, equilíbrio, tá? E, consequentemente, nisso tudo, nós temos como um dos resultados uma adaptação morfológica, que é o aumento da gordura corporal. Então, o sedentarismo é o nosso grande inimigo. Bom, por isso que a gente faz o sedentarismo e, obviamente, o envelhecimento e, consequentemente, o sedentarismo e o envelhecimento. Você tem todas essas consequências, né? Esse considerado analfabeto corporal, na verdade, ele não tem desenvolvimento daquelas capacidades biomotoras que eu citei anteriormente e dificuldade de realizar algumas habilidades motoras básicas. Por exemplo, a gente encontra indivíduos adultos, obesos, sedentários, com dificuldade de subir e descer a escada e com uma incidência muito grande de quedas quando eles vão chegando, quando eles vão aumentando a sua idade. Então, o aumento da incidência de quedas é um aspecto absurdo. Eu vou mostrar para vocês 2 estudos de caso. Estou cuidando de uma senhora, 83 anos, com sobrepeso, ela está com 20 quilos a mais, e medo de cair, porque ela tem dificuldade de subir e descer a escada. Então, ela é uma analfabeta. Então, seriam analfabetos corporais quem? O que a gente chama hoje, esse analfabeto corporal, a palavra da moda, a palavra atual é letramento corporal. O letramento corporal, da mesma forma que você tem uma pessoa letrada, aquela pessoa que estuda, que escreve, etc., tem uma série de competências, o indivíduo com letramento corporal é aquele que tem essas capacidades. Então, o que é o letramento corporal? Essa terminologia muito atual. É aquele indivíduo que tem a capacidade de compreender, interpretar e se expressar por meio do corpo em diferentes contextos socioculturais, né? Ele tem essa capacidade. Então, a gente começa a perceber, será que todo obeso não tem letramento corporal? Opa, são questões interessantes que nós vamos entender para você prescrever o treinamento baseado em todos esses conceitos fisiológicos de biomecânica. E você, pessoal, é importante que você estude a fisiologia, a biomecânica, mas se você não tiver a pedagogia, fala assim, HIIT, tá bom, o HIIT é interessante, claro que o HIIT funciona, mas será que o meu aluno tem letramento corporal para realizar o HIIT? É claro, o professor acabou de mostrar a importância da musculação. E quando eu não tenho a musculação? E o American College fala que você, para treinar a força, você pode usar o peso corporal, você pode usar elástico, a banda e etc. Agora, um detalhe interessante, quando eu estou na máquina, o meu letramento corporal, a minha capacidade coordenativa é tão grande. Não é necessário, porque a máquina me ajuda. Agora, quando eu saio da máquina, aí a coisa começa a pegar. Então, esse letramento corporal, veja, pessoal, assim como o letramento verbal, que a pessoa é capaz de ler e escrever, o letramento corporal envolve que essas pessoas tenham consciência, comunicar-se com gestos, interpretar sinais corporais e usar o corpo como ferramenta de aprendizagem, com capacidade para atender às demandas do ambiente.
Quando eu falo demandas do ambiente, é importante você entender qual a demanda do ambiente de um idoso, qual a demanda do ambiente de um obeso idoso, um adulto idoso, ou de uma criança idosa. Então, agora, qual a demanda do ambiente de alguém que joga beach tênis? Qual a demanda de alguém que joga voleibol, futebol? Então, são ambientes que você tem que entender, né, que você precisa ajustar essas capacidades. Tá bom? Eu preciso colocar o ambiente, o indivíduo inserido no ambiente. Vocês vão ver a Maristela. A Maristela é uma obesa sedentária e o letramento corporal dela, vocês vão ver, é terrível. Qual que era a dificuldade dela? O medo de cair, gosta de viajar, né, e sentir dificuldades. Por quê? Porque a obesidade, mas é dificuldade de coordenação, de consciência, a pouca força muscular interfere nessa adaptação ambiental. Então, um conceito ampliado, vamos entender, né? Assim como o analfabetismo tradicional impede a leitura escrita. Veja, pessoal, você tem um indivíduo alfabetizado, ele sabe ler e escrever, só que funcionalmente ele não está alfabetizado, porque ele não entende um texto, ele não sabe escrever, ele não faz uma conta de matemática, então ele simplesmente ele saiu do analfabetismo, ele nem escreve, mal e porcamente, né? Então, o analfabetismo corporal impede que o indivíduo reconheça os sinais do próprio corpo. Ele não conhece, ele não tem essa consciência corporal. Ele executa os movimentos básicos com controle e eficiência, sem fadiga, percebe? Quando ele tem esse letramento, ele consegue realizar. Ele senta, levanta, caminha, corre, pega o ônibus, e ele não está sujeito àquela fadiga característica do sedentário. E ele consegue, né, se expressar emoções, ideias por meio do corpo. Então, veja que então, esse indivíduo, essa é a nossa grande busca hoje. Da mesma forma que o governo tem preocupação com o analfabetismo funcional, nós, profissionais da área da saúde, estamos preocupados com o analfabetismo corporal funcional, que essa é chamada letramento corporal. Esse indivíduo, ele tem as habilidades motoras, as crianças, né? Ele tem maior consciência corporal, ele se interage socialmente, ele se integra no ambiente, aproveita tudo aquilo que é possível, que está disponível para ele. Então, essa consciência corporal, controle da respiração, né? Executa as atividades básicas da vida diária com autonomia e segurança. São milhares de pessoas. Os obesos, os adultos, idosos, têm dificuldade de subir escada, têm dificuldade de limpar a casa, vai fazer compra e não consegue carregar compra. Então, veja que um conceito de letramento, ele é muito amplo, envolve vários aspectos relacionados à adaptação do ambiente. E ele consegue, portanto, estar adaptado às atividades diárias. Esse é um grande problema no processo de envelhecimento. Esses indivíduos, então, participam das atividades como alternativa de lazer, ele ocupa o tempo livre nas brincadeiras, jogos, dança, ele não ocupa o seu tempo, né, sentando na frente da televisão. Então, a gente vê as crianças, hoje foi citado anteriormente, né, as crianças com essa grande dificuldade de brincar, de interagir. São as causas mais comuns para que essas pessoas não tenham esse letramento corporal, seja os analfabetos corporais. E, olha, você é profissional de educação física que trabalha especificamente com os obesos, vocês vão encontrar obesos analfabetos corporais ou não. Então, não é uma condição básica. Por que as pessoas têm essa diminuição, se tornam analfabetos corporais? Ele que não foi na escola, ele não foi alfabetizado, mas falta de estímulo motor na infância, foi citado anteriormente, a cada vez mais os espaços, as brincadeiras, os jogos. Eu não posso culpar a educação física escolar, por culpa da educação física escolar, não, isso é crime. Culpa é de uma estrutura que não permite que a criança tenha oportunidade. E, obviamente, se a escola prioriza a atividade intelectual, muitas escolas, eu trabalhei durante 20 anos com criança, fico muito à vontade em discutir aspectos relacionados ao trabalho com crianças. Escola onde eu trabalhei hoje, eu tinha campo de futebol, olha aquele campo de futebol, eu lá que as crianças corriam, faziam brincadeiras e jogos, jogavam futebol, inclusive, foi ocupado por sala de aula. Tá? A educação física centrada apenas no desempenho esportivo, que é muito. Então, se você tem especialização precoce,
obviamente que você acaba diminuindo essa capacidade motora, esse letramento corporal. Então, discute-se muito essa questão da especialização precoce, tá bom? É importante? Claro que é. Agora, fazer só tênis desde pequenininho, fazer só basquete a vida inteira? Bom, agora tem um problema muito sério nessa especialização precoce, que é o abandono precoce. 18, 20 anos, o indivíduo não aguenta mais. E aí nós verificamos que inúmeros atletas, ex-esportistas, se tornam gordos, obesos, com acidente vascular, com diabetes, porque eles treinaram tanto, aquilo foi um bombardeio, eles ficaram, assim, foram destruídos emocionalmente pelo fato de competir muito cedo. E chega uma hora que ele não quer mais. Então, esse é um perigo muito grande. O e ambientes que exprimem, que reprimem a expressão corporal, escolas muito rígidas, isso ainda acontece, ou famílias muito rígidas, que não entendem que o movimento, que dança, são aspectos não muito interessantes. Um envelhecimento sem prática regular. Então, nós temos os idosos hoje, o Brasil está envelhecendo, tem estado muito nesse aspecto, o Brasil está envelhecendo e engordando, então nós vamos ter crianças que não sabem pular corda, que não têm coordenação motora, é muito comum, porque são crianças que estão às custas, né, dos jogos. Agora, quando você vai na população mais humilde, né, que mora nos arredores, né, eles têm mais oportunidade. Então, o que a gente tem, mesmo nas populações mais humildes, as crianças estão também perdendo essa oportunidade de brincar, de correr, de saltar. Eu trabalhei em escolas da periferia durante muitos anos, eu tinha muito claro a diferença entre as minhas crianças do educandário Dom Duarte, que eram crianças que corriam, pulavam, saltavam, crianças oriundas de comunidades, com os meus alunos da Escola de Aplicação da USP, do Jockey Club, que eram crianças com excelente nível socioeconômico, mas que não tinham uma capacidade motora tão desenvolvida pelo próprio mente. Isso há 40 anos atrás, hein? Idosos que perdem dificuldade, adultos, né, encurtados, adultos que mal conseguem agachar, pegar um objeto no chão, tudo isso mostra essa questão. Idosos que perdem a sua autonomia. No processo de envelhecimento é dupla falta, o obeso, idoso. Aí a coisa fica complicada, né? Então, esse analfabetismo corporal interfere na saúde física, risco de lesões, sedentarismo, saúde emocional, baixa autoestima, inclusão social, dificuldade de se interagir. Então, nesse caso, as academias, os clubes, os centros esportivos, os programas de prefeitura, SESC, propiciam muito essa oportunidade da inclusão social. É importante nós entendermos que esse letramento corporal ele tem o que a gente chama de aptidão física, ou capacidade funcional, ou capacidade física. É que você ter um nível de desenvolvimento de habilidades e capacidades para atender às demandas do ambiente. Então, veja que eu preciso adaptar meu indivíduo ao ambiente, fazer que ele tenha uma boa capacidade funcional e, consequentemente, se esse indivíduo está com um quadro de obesidade, é importante eu entender que, junto com a obesidade, ele tem essa diminuição do sistema funcional do seu letramento corporal. Então, a Organização Mundial de Saúde diz que você tem que ter uma capacidade de realizar trabalho muscular de maneira satisfatória. Isso significa que você tenha que ter um bom desempenho motor para situações que envolvem esforços físicos, a demanda do dia a dia. De subir escadas, as pessoas têm muita dificuldade hoje para realizar tarefas muito simples, porque o nível de capacidade funcional é muito grande. Então, eu entendo, né, que o fitness, você ser fit nessa capacidade, você ser capaz de trabalhar com vigor, prazer, sem fadiga, com energia suficiente para as atividades recreativas, ser saudável, resistente a doenças hipocinéticas. A obesidade, já foi dito exaustivamente, né, ela tem alguns fatores genéticos, mas o aspecto emocional, o aspecto ambiental e comportamental são determinantes. E você tem que ter condições para suportar determinadas situações emergenciais. Está lá no shopping center, você usa escada rolante, estragou a escada rolante, você vai embora para casa? Você não consegue subir escada? Uma situação emergencial, você mora no quarto andar, acabou a luz de casa, como é que você faz?
Então, essas são situações muito interessantes que devem ser analisadas. Agora, existem mitos e verdades, né? Todo obeso é preguiçoso, tem falta de vontade, é incapaz? Não, a verdade é que o letramento corporal, que o movimento é para todos, ele dá autonomia corporal, e você pode ter saúde em qualquer tamanho, e você precisa ter essa autoaceitação. Então, isso é importante nós entendermos. Eu não posso fazer essa relação, né? Todo obeso não tem letramento corporal. Não, isso não é verdade. Ele tem diminuição de algumas capacidades. Ok? Então, quando nós pensamos no modelo pedagógico, num programa agora, vamos pensar nesse programa. O indivíduo é obeso. Eu vou fazer o diagnóstico, eu vou fazer a anamnese, as metas objetivos, e vou fazer uma avaliação morfofuncional para verificar as necessidades. Daí a importância. Eu vou identificar esse nível de capacidade funcional, que aí eu analiso se este obeso, qual o nível de capacidades biomotoras. Como é que está a resistência, como é que está a endurance, como é que está a força. E um aspecto muito importante diz respeito à consciência corporal. Vocês vão ver exemplos, vou mostrar para vocês, de indivíduos que têm excelente consciência corporal, controle neuromotor, mas tem 50 quilos a mais. A consciência corporal é fantástica. A coordenação motora, a produção de força. Então, isso é muito importante a gente entender. E aí eu vou pensar na organização de um programa, intensidade, volume, complexidade, modalidade de exercício, sessão de treino, mas eu não posso me esquecer como é que está esse letramento corporal. Por isso que a análise, a avaliação, eu não faço uma avaliação morfofuncional, desde um padrão ouro, como o DEXA, de porcentagem de gordura, de massa muscular, de densitometria, são aspectos muito importantes, mas uma avaliação morfológica. Agora, eu preciso ter essa avaliação funcional para entender como é que está esse nível de capacidade física para eu poder fazer a prescrição de treinamento. Tá? Então, quando eu penso num programa de treinamento, eu vou analisar quais as demandas metabólicas dos exercícios. Foi dito que todo exercício ele está relacionado com a fonte de energia predominante. E nós temos 3 metabolismos. O anaeróbio é lático, o lático é aeróbio. Acabou. Não existe outro metabolismo. Se eu vou fazer HIIT, full body, se eu vou usar o cross-training, o crossfit, o treinamento em circuito, tudo bem. Qual a fonte de energia? Que foi colocado anteriormente, me interessa muito, é a quantidade de calorias gastas naquele treinamento. Então, a fonte de energia passa a ser relativa. Eu vou predominar a gordura, vou predominar quanto de gasto calórico, tá? Quais são as demandas biomecânicas dos exercícios, as tarefas motoras? Qual o nível de complexidade? Será que ela consegue? Vocês vão ver, tem aluna que tem dificuldade de fazer um passo à frente com elevação de braço. Agora, se eu coloco ela sentada na bicicleta, eu vou ter lá, fazer o intervalado na bicicleta. Claro que vai funcionar. E quando eu não tenho a bicicleta ergométrica? E quando eu não tenho esteira? Como é que faz? Como é que eu vou emagrecer esse meu gordinho se o letramento corporal dele é de tal forma diminuído? Ok? E preciso analisar também quais as lesões comuns observadas nesses exercícios. Esse exercício é lesivo, ele pode potenciar o aparecimento de uma lesão. Nós vamos encontrar os obesos com artrose, com artrite, com síndrome de impacto, os ombros complicados, enfim. E aí eu preciso analisar esses exercícios para poder prescrever o treinamento. Tá? E a gente sabe, as variáveis agudas de um programa de treinamento, a gente sabe desde os anos 80, escolha dos exercícios, ordem de exercício, resistência utilizada, séries repetidores, intervalo, médio de treinamento, tudo isso já está dito, nós já sabemos isso há 50 anos, tá? 45 anos já foi estudado isso daí. Então, por exemplo, no emagrecimento, claro, vai desse congresso todo, eu preciso treinar endurance aeróbia e anaeróbia, resistência de força hipertrófica, com características de ganho de massa muscular. E aí, qual o metabolismo muscular, as capacidades biomotoras que são determinantes. Então, veja, isso está muito claro, né, na literatura. Tem que inventar. O problema não está na fisiologia. Eu volto a repetir, vocês viram, esse congresso é fantástico, aborda todas essas questões, reproduz, estimula, aumenta. Mas o nosso negócio é na hora do vamos ver. Nesse caso, por exemplo, tem lá um microciclo de adaptação, por exemplo, para esse grupo mesmo,
eu tenho o que é determinante. Determinante é aquilo que efetivamente vai ajudar o emagrecimento. Então, eu fiz na endurance aeróbia e anaeróbia e a resistência de força. Isso ocupa 75%. O que é complementar? Mobilidade, flexibilidade, equilíbrio e estabilidade é 15% do total. Né? E a consciência corporal, descontração, relaxamento. Então, eles não são determinantes, eles são complementares. Aí, no letramento corporal, você vai verificar que aquele exercício que escolhi, o quanto para eu consiga ter um gasto calórico, quanto ele teve de solicitação de equilíbrio e estabilidade. Se ele não consegue realizar, eu não vou ter a intensidade. Por isso que nós temos o jogo da complexidade e intensidade. Então, a consciência corporal e a coordenação motora são capacidades que fazem a gestão desse problema. Tá bom? Vamos ver 2 exemplos práticos aí. Por exemplo, para os adultos obesos, né, idosos obesos, é a minha área de trabalho. Eu tenho que ter uma avaliação dos indicadores, eu tenho que fazer a teste da capacidade funcional, né, verificar as limitações e elaborar um programa personalizado. Né? Então, o que a gente fez? Essa é uma pesquisa, um trabalho que nós publicamos, está aí disponível. Nós desenvolvemos um protocolo composto do Short Performance Physical Test, do Senior Fitness Test, do teste de estabilidade unipodal e do teste de força e pressão, para poder conhecer esse meu adulto idoso, obeso, para poder prescrever o treinamento. Então, esse trabalho foi publicado e a gente validou esse protocolo utilizando testes referenciados na literatura, e o que nós fizemos, então, foi utilizar esse programa. Aí tem um caso, tá? Essa aluna Maristela, 61 anos, 94 quilos, aí 32,53 como obesidade, né? O IMC, você sabe que é uma referência relativa, né? O melhor seria fazer o DEXA, né? O sistema cardiometabólico, olha, a pressão alta, medicamentos 16/10, diabetes tipo 2, de acordo com o cálculo de IMC, classe obesa, sistema esquelético, neuropatia na perna esquerda, artrose nos dedos das mãos e ombros, quadro de lombalgia, incômodo no joelho esquerdo, quando sobe da escada, sente dor, desconforto no ombro, sem dores. Olha aí, sinto que minha condição orgânica já era boa, sou muito sedentária, paguei 6 meses de academia e nunca fui. Já fiz fisioterapia, gostei muito do resultado. Não faço controle alimentar, sei que é importante. Gosto de música, com relação ao exercício, não tenho muita experiência. Por quê? Objetivos, maior flexibilidade, maior questão de estética. Se vier, ok. Maior mobilidade, maior autonomia, ando muito devagar, quero ter mais ritmo, poder viajar com mais segurança. Não quero ter quedas. Me sinto muito insegura para caminhar. Autoimagem, que não adapta o seu corpo. 6. O que você gostaria de melhorar? A barriga. Então, vamos ver aí, né? Vamos ver. Vamos ver a estabilidade. Agora vamos já para vocês o teste. Nós fomos para o terceiro, que é realizá-lo com muito bem. E aí nós fomos para o teste de estabilidade onde consideramos um resultado bom. E no pé esquerdo, 0,08 segundos. Tá bom? A velocidade da marcha, 2,03. Nós vamos passar para você em detalhes depois as tabelas. Olha, sentar e levantar uma vez, você conseguiu. Tentar uma vez, saiu. Vai, né? Força. Tanto quanto longo. Aí eu fiz um corte. E aí, você não está realizando atividades sistematicamente, conforme você colocou. Eu sou sedentário. Tudo resumido. Mas nós vamos cuidar disso. Essa resistência de força. No braço, fez 11 repetições. No braço direito, você fez entre 15 repetições, mas está dentro do esperado. Eu gostei bastante. E a sua levantar, caminhar e sentar, essa questão da estabilidade, nós vamos cuidar disso. Você caminha com segurança, isso não me preocupa, não. Teste de mobilidade, aí nós vamos ter que cuidar dos seus ombros, tá vendo? Veja lá, o movimento da flexão de ombros está boa, aí está o problema, tá vendo? Na extensão com flexão, aí rotação. Ok, agora nós vamos ver as medidas. Veja lá, você ficou distante, né, 27 centímetros, tá? E olha a simetria.
ponto de referência é o braço esquerdo, e agora nós vamos a mão direita, para o ombro esquerdo, ficou 33 centímetros. É aquele ombro que você demonstrou ter um pequeno problema. Nós vamos cuidar tímido. Então, veja que seu joelho fica flexionado. Então, nós temos um encurtamento dessa cadeia posterior. Pelo fato de você ficar sentada, não se exercitar regularmente, esse encurtamento dessa cadeia posterior. Isso nós vamos precisar cuidar seguramente. Tá bom? Isso aí você não se preocupe, porque nós vamos cuidar desses 16,7 está dentro de um número esperado. Como eu disse para vocês, eu vou colocar tudo isso dentro de uma tabela e vamos mostrar os resultados específicos. Tá bom? Então, é a força de minha sarcopenia. O pessoal nós conseguimos, sim, nós conseguimos, num curto espaço de tempo, melhorar bastante a sua velocidade. A marcha, todos esses sentidos, recebê-la no nosso. Olha, esse primeiro teste. Já estou entrosado. Essa avaliação do atendimento. Conta para nós. Assim, tudo. Na real, vou ser bem franca, eu era uma pessoa totalmente sedentária, estou dizendo, já estou entrosada com o latino, direto, e estou muito feliz. A gente precisa colocar mobilidade na vida da gente. Eu acho que eu achei o lugar certo, professor certo, academia certa, tudo. O que você achou da avaliação? O que ela te mostrou? Olha, a avaliação foi uma surpresa para mim. Eu 26 mil, eu conseguia atingir. Eu achava que não conseguia. Tinha muito receio em relação ao desempenho, resistência, tudo perfeito. Tudo perfeito. Marcela, seja bem-vinda a fazer parte do grupo Acompanhar Atlético. Está muito feliz em ter aqui junto com esse grupo. Bom, pessoal, aqui vocês têm, então, vocês viram o filme da Maristela, olha aqui foi a avaliação dela, avaliação multifuncional. Olha, muito fraco, muito fraco, muito fraco, muito fraco, equilíbrio unipodal foi um pouco melhorzinho, bom, moderado, risco alto de sarcopenia em função do resultado do força de pressão, e olha, ela caminhou 360 metros. O teste, olha, equilíbrio unipodal foi bom, o 10 segundos depois, e levantar da cadeira 5 vezes, pessoal, ela demorou 35 segundos para levantar 5 vezes da cadeira. Ok? Bom, como é que o treinamento, como é que é o programa de treinamento para a Maristela? Acho que ela é gorda, né? Precisa crescer. A cabeça dela, o primeiro ponto, o emagrecimento vai acontecer, mas eu precisava cuidar desse letramento, dessa capacidade. Então, o que a gente fez? Olha, endurance aeróbia, aí nós éramos 20%, 50% resistência de força, colocamos equilíbrio e estabilidade, que é o problema dela, dificuldade, descontração, relaxamento e um problema sério, coordenação motor e consciência corporal, que é o grande problema dela, é dificuldade de realizar os movimentos. E aí, vamos ver só um pedacinho, né, para... Não está passando aqui, deixa eu só mostrar, deixa eu só voltar um pouquinho. Então, então, aqui tem alguns exemplos, pessoal. Eu tinha um filminho, né, mas é que são alguns dos exemplos dos exercícios que nós utilizamos para a Maristela. Tá bom? Aí ela participou, eu fiz o que eu fiz? 16 sessões de treino. Então, o treinamento dela sempre teve vários componentes. Primeiro, priorizando estabilidade, mobilidade, a consciência corporal. Enfatizamos muito a força de pernas dela, que era um problema seríssimo. Tá bom? Então, ela... Estou voltando aqui, desculpe. Aqui, isto... E aí, esse aqui é a reavaliação, depois de 16 sessões de treino. Olha, porque ela já estava bem, ela manteve os 10 segundos, o que nós conseguimos, veja lá, levantar da cadeira 5 vezes. Antes das 16 sessões de treino, ela fez 35 segundos. E após as 16 sessões, olha, 4 segundos, 8 segundos.
E veja que interessante, aqui está, pessoal, a melhoria dos indicadores. Eu digo para vocês, ela diminuiu o peso nessas 16 semanas? Um pouquinho, talvez umas 400, 500 gramas, mas o primeiro foco nosso, nessa primeira fase, ela entendeu, obviamente, para emagrecer, você sabe muito bem, volume de treino dele, intensidade, é de 3 vezes por semana, não todo dia, todo mundo que treina todo dia. E outra coisa, pessoal, ela não fez nenhuma sessão de musculação e nenhuma sessão de exercício deitado, porque ela tem problemas de deitar. Foi tudo sentado em pé. Então, veja lá, o sentar e levantar, em 30 segundos, ela fez 9 repetições. Na reavaliação, ela fez 16 repetições em 30 segundos. Houve uma melhora de 77% de ganho. Olha, flexão de cotovelo, 45, 33, 38, alcançar as costas. Nós priorizamos muito a questão da força e da estabilidade em função dos riscos de queda e do medo dela de cair. Tá bom? Uma que nós não enfatizamos muito, a perna, o equilíbrio unipodal, a questão da perna direita, que ela tem neuropatia, às vezes ela se sente insegura. Foi o único indicador que ela estabilizou, não houve ganho. Mas a perna esquerda melhorou 38%. E veja, ela passou a uma velocidade de 4 quilômetros, ela chegou a caminhar a 5,4 quilômetros, teve uma melhora de 38%. Então, veja, pessoal, olha os indicadores, isso para a pessoa obesa, quer dizer, a minha preocupação é com a obesidade dela, sim, claro, é controlar, agora melhorou a hipertensão arterial dela, modificou a pressão, diminuiu 4 medicamentos, e qual foi o nosso jogo, né? Melhorar essa questão do letramento corporal. Esse é um outro exemplo contrário. A Janaína, 72 anos, 115 quilos, diagnóstico, sintoma de tremor, então, com sintoma de mal de parto, recomendação, diagnóstico de parto, experiência em exercício, fez balé, gosta. É um outro caso. Quer dizer, ela era uma, virou duas. Ela gosta de dança, alongamento, era uma que ela não gosta muito. Tá? Engordei por causa da depressão e perdas. Nota que ela dá 1. Então, pessoal, questão mérito, que eu quero e que já está. Deixa a mão, levanta a mão, levanta uma vez, volta a filha, levanta 15 vezes, aí melhora, deixa que ela tem potência dela, veja a diferença dela. O teste da velocidade da marca, 2,5 segundos. A caminha com segurança, para não ter plano de cair. 15 vezes, teste de sentar e levantar. Veja que já é uma capacidade funcional bem diferente da Maristela. Um teste de mobilidade, passando por olha lá, um severo encurtamento dos rotadores de ombro com assimetria. Olha o equilíbrio unipodal, 8 segundos. E 24,5 e o teste de caminhada. Vamos completando com o equilíbrio unipodal e a... Então, para mim, eu treinar muito. Então, você recomenda essa versão? Claro, não só a iniciação, sim. Treinador. Então, veja, pessoal, a avaliação mostrou para a Jana que ela precisa. Então, todo o programa de treinamento vai ser baseado nessa avaliação. Ela tem uma boa velocidade, força de perna, ela levantou com autonomia. E veja, pessoal, olha o resultado, então, da Jana. Olha, regular, muito fraco, regular, muito fraco, muito fraco. Então, mas é uma pessoa, né, que tem uma excelente consciência corporal. Veja o movimento. Então, o que nós priorizamos? Endurance aeróbica, 35%, resistência de força,
mobilidade, equilíbrio, estabilidade, consciência corporal muito e coordenação motora para melhorar o quê? As questões relacionadas à prevenção de custos. Então, são dois casos, duas obesas, com letramento corporal totalmente diferente. A endurance aeróbica das duas, muito fraca. Força de resistência da Jane Potência, muito boa, muito melhor com relação a Maristela. Então, esse é um exemplo interessante para nós entendermos, né? Então, aí o programa de treinamento... Então, veja lá, ó, a consciência corporal, né? Olha a construção da controle da respiração, importante, função do estresse. Então, o exercício é uma coisa que ela gosta, ela fez dança, olha a coisa que ela traz, deixa eu ver. A coordenação do corpo é um trabalho de ação, é um trabalho de controle, aproveitando que ela gosta, porque ela gosta do exercício de consciência. Esse exercício, pessoal, para a Maristela, é algo muito difícil. A Maristela não conseguiu fazer esses movimentos viajando, sempre coordenação motora. Então, é uma obesa com letramento corporal. Foi o letramento corporal dela. Veja lá, olha lá, está bem. Veja a posição do braço. Rola o movimento. Está vendo? Se a valva se levanta, para que for, olha, o volume será agora é agora bem, o corporal ali, a Maristela a Maristela quatro ou três sessões para colocar, né? É um treinamento clássico de muito. Veja a dificuldade de entrar na máquina. Bom, então, essa consciência do estresse. Bom, pessoal, vamos dar um tempinho se tiver perguntas. Esse é meu livro, A Variação do Movimento, tem o QR Code, onde vocês encontram todo o nosso... São quase 600 páginas aí que vocês podem ter, né? Desse livro, tem o QR Code, tá bom? E aí esse é o nosso novo livro, Exercício Físico na Longevidade Saudável, Experiência Prática. Esse livro aqui são 600 páginas também, tá? Então, que está detalhado nesse livro, está detalhado toda a fundamentação do nosso programa Longevidade Saudável, como é que nós integramos esse programa, como é que nós organizamos. Esse livro está no pré, mais umas 2 semanas ele estará disponível. Esse aqui é do Rafael Donalia, o nosso trio. Aí, se vocês quiserem assistir as minhas aulas, meus conteúdos, está lá no canal do YouTube, Mauro Ghiseline, e está lá no Instagram, Mauro Ghiseline. Me siga lá, quem não me segue, vai lá que toda semana a gente coloca dicas de exercícios, enfim. Tá bom? Isso aí. Aberto as perguntas. Excepcional, professor, sua aula. Alguém tem uma pergunta? Gosta de levantar a mão aí para fazer uma pergunta para o doutor? Bom, pessoal, conforme eu coloquei para vocês, eu vou reiterar, vou repetir. O nosso problema no treinamento de pessoas adultos, idosos, obesos, não está mais na fisiologia da vida. Isso está muito bem resolvido. Vocês viram os inúmeros estudos, são centenas que comprovam cientificamente a eficácia do treinamento de força. Isso, claro. Vocês viram, o professor colocou o full body, funciona? Claro que funciona, desde que eu participe. Agora, eu preciso ajustar. E o HIIT? O HIIT, sim. Como é que eu vou fazer o HIIT para Maristela?
se a capacidade funcional dela é muito baixa. Então, 8 repetições, a intensidade é altíssima. E o que a gente precisa entender, e o letramento corporal vem mostrar para nós, é entender essa questão. Viu, Regis, viu, Cali, viu, Cauã, Aline, que eu estou vendo aqui, é vocês entenderem essa questão da consciência, do letramento corporal. Porque a fonte de energia são 3 fontes. Ou seu exercício é anaeróbio alático, ou é anaeróbio lático, ou é aeróbio. Eu estou na esteira, fonte predominante. A Jane estava lá fazendo um exercício, segurando no forró, levantando o joelho. Qual a fonte de energia? É muito leve, sabe? Foco, eu não estou preocupado naquele momento com a energia predominante, sim com a capacidade, com a consciência e o controle da respiração. Quando ela vai para a musculação, nunca é a fonte de energia predominante, é anaeróbio lático, sabe? São séries de alta intensidade. Então, isso é um aspecto muito importante. Obrigado, Aline, gostou da palestra. Percebe? Então, pessoal, o problema não está na fonte de energia. O nosso problema do emagrecimento, nosso problema é entender o letramento, entender essas capacidades. Se você tem a sala de musculação, é perfeito. Agora, quantos obesos têm a sala de musculação? Está numa academia. E o obeso pobre, que vai num centro da prefeitura? Como é que você vai dar treino para ele? Então, você tem que entender o letramento corporal, entender essas capacidades, fazer a avaliação dessas capacidades e organizar um programa de treinamento. E aí eu vou mexer com as variáveis, que está claro, a literatura diz. Se eu faço alta intensidade, claro, eu vou produzir enzima oxidativa, eu vou aumentar, mas tudo isso, claro, funciona. O exercício funciona. O problema é você estruturar, organizar a sessão de treino. Eu mostrei um exemplo para vocês, 16 sessões de treino, 2 vezes por semana, usando peso corporal, banda elástica, pezinho leve, melhorei em 70% a potência. Agora, começando a ficar preparada para eu gradativamente aumentar o volume de treino e conseguir os ganhos metabólicos. Agora, se ela não mexer na alimentação, ela vai ficar uma gorda coordenada, uma gorda com consciência corporal, mas se ela não mexer na alimentação, isso é não equilibrar a parte emocional. Percebe? Perguntas? Sim. Pode fazer, ligar o microfone e perguntar, que eu estou na área. Bom dia, Mauro, tudo bem? Tudo. Uma dúvida é o seguinte, essa relação que você mencionou mesmo na caminhada da sua aluna lá, ela fazendo caminhada unipodal, a minha dúvida é, o foco seu foi na doença de Parkinson, que você mesmo mencionou? Então, o que acontece, Diogo? A ciência tem demonstrado que o exercício, vários exercícios, é eficaz na prevenção, no tratamento. A única coisa que a gente sabe hoje, Diogo, quando você pensa em doenças degenerativas, Parkinson, as demências, Parkinson, Alzheimer, a única coisa cientificamente que tem um efeito é o exercício. A alimentação é discutido, medicamento. Então, qual o exercício? Então, é muito importante a gente adequar o exercício em função da capacidade funcional. Tá? Então, os exercícios de estabilidade são importantíssimos. Os exercícios multissensoriais, por exemplo, ela estava caminhando, fazendo primeiro a estabilização unipodal, depois a marcha. E eu coloco a música, percebe? Que eu tenho mais estímulo sensorial. Então, é muito importante para a neurogênese, para a neurosinapse, para essa conexão neural, que você tenha diferentes estímulos. Uma rosca direta é muito bom. Colocá-la no tríceps lá para fortalecer o bíceps é muito bom. Fazer o tríceps é muito bom. Os exercícios que envolvem maior grau de coordenação motora, flexibilidade e mobilidade, são mais eficazes. Então, é muito importante a gente entender, viu, Diogo, que todo exercício existe uma integração. Os exercícios de força, um pouquinho, não tem estabilidade local ou global? Então, quando você estrutura um exercício que envolve a combinação de 2 ou 3 capacidades biomotoras, este exercício se torna mais eficaz sob o ponto de vista neuromotor. Tá bom? Por exemplo, você faz leg press, é muito bom.
Mas se você faz o sentar e levantar na cadeira, combinando com o movimento de flexão de ombros, sob o ponto de vista neuromotor, é muito mais eficaz pelas conexões neurais. Então, por isso que a gente discute essa questão. Tá ok? Tá ok. Obrigado. Uhum. Mais perguntas, pessoal? O Diego levantou a mão. Diego, quer falar alguma coisa? Quer fazer uma pergunta, Diego? Oi? Já fez a pergunta? Já? Tá tranquilo? Já. Obrigado, vou te ligar aqui. Tá bom, então. Doutor Mauro Ghiseline, como é que tá esse novo livro aí? Quando é o lançamento? O senhor faz... atua também no online? Porque no digital o senhor está arrasando, né? No online... Então, o livro está no prelo, né? Tem uma característica interessante, porque isso que eu mostrei para vocês aqui, tem os QR Codes, então tem um manual de orientação de aplicação desses testes, e tem um QR Code onde você pode verificar a aplicação prática. Né? E nesse livro, a gente coloca também o método Superset, que é um método que a gente usa muito nos programas de emagrecimento, é o Superset Triset Quadriset, que é uma organização metodológica muito interessante. Tá? Tem a participação do professor José Elias Proença falando sobre o Pilates, a gente fala sobre a aplicação dos princípios do método Pilates dentro dos programas de longevidade e emagrecimento. Então, e tem os QR Code das aulas coletivas que nós utilizamos, e é uma preocupação, né, Rosivaldo, é que as pessoas que trabalham com longevidade entendam também como é que você faz o trabalho coletivo, porque falar em treinamento personalizado é muito bacana, é muito bonito, eu tenho lá um idoso comigo, é legal, tenho um obeso comigo, e quando eu tenho grupo, quando eu tenho coletivo, coisa muda de figura, e a realidade é essa. Personal trainer é muito bonito, mas é para quem pode, não é para quem quer. A população brasileira é pobre, né? Personal trainer é de acesso a todo mundo. Então, me preocupa muito. Então, tem uma aluna que apresenta confusão mental. Onde é que está a pergunta aqui, Rosivaldo? Deixa eu ver. Onde é que está o chat aqui? Tá vendo aí? Eu não estou vendo a pergunta, deixa eu ver. Eu não estou vendo o chat, onde é que eu acho que o chat aqui da. Deixa eu ver. Achei aqui. Tem uma aluna que está apresentando confusão mental para os médicos de caminho à academia que orientou. Como é que é o nome da... Tamires, precisa ver assim, qual é o grau de severidade dessa confusão mental? Ela entende as suas ordens básicas, simples, ela compreende o movimento? Essa confusão mental é decorrente do quê? É um processo de degeneração neural, é um indício de mal de Alzheimer. Tá? Então, é muito importante a gente saber essa confusão mental, qual que é a fisiopatologia, qual que é o diagnóstico, o que está determinando. Então, se ela compreender essa avaliação, ela é muito simples, viu? Você consegue, sim, identificar alguns indicadores de capacidade funcional. Tá ok? Agora, é muito importante ver o nível de compreensão. Se ela compreendeu, aí você tem a resposta motora. Às vezes você tem as pessoas que têm uma confusão mental, uma dificuldade, mas ela executa o movimento. Ou pode ser associado com uma ataxia, com uma parestesia, com uma outra complicação neurofuncional. Aí a gente precisa entender. Então, também, se ela consegue entender os comandos, fantástico, fantástico. Você pode aplicar essa avaliação, sim, e vai lhe dar indicadores muito interessantes. E aí você vai ter que ajustar a sua informação para ela compreender a instrução e execução do teste, tá bom? Então, esse é o ponto interessante. Tá ok? Respondi, Tamires? Perfeito, doutor. Parabéns. Não é aula, né? É show. Que conhecimento aí ao longo de mais de 5 décadas aí. Parabéns.
O ano que vem eu faço 60 anos, não de idade, viu, Rosivaldo? De experiência, de treino. Meu Deus do céu. Então, vamos avançar nos livros, vamos colocar tudo registrado, porque a educação física cada vez mais está avançando. Eu estava vendo as pesquisas, os profissionais de educação física, eles têm feito um trabalho fantástico na ciência, e graças a cientistas, professores, mestres, doutores, que estão aqui na EducaFit Brasil. Parabéns, doutor Marcos. Eu não sou cientista não, viu, gente? Eu sou pedagogo, eu não sou cientista não. Isso é para... Está produzindo, está no laboratório, é cientista. O meu laboratório eu sou consumidor de pesquisa e esse trabalho, viu, só finalizando, Rosivaldo, esse trabalho com a Maristela eu publiquei, está no livro. Tá? A gente fez um trabalho mostrando o protocolo que a gente fez, a avaliação inicial, as sessões de treino, como é que foi organizada as sessões de treino e os resultados, efeitos de 16 sessões de treino na melhoria da capacidade funcional.